presidente. Bom, então vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 25/2022. Está sendo realizada hoje, 21 de junho de 2022, são 14 horas, e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da nossa pauta, apreciação da minuta da ata de número 24/2022. Pergunta aos senhores conselheiros, estão todos de acordo com a ata? Aprovada, presidente. Aprovado. Aprovado. Obrigado. Obrigado. Conselheiro Lorenzon? Também aprovado, presidente. Ok, obrigado. Próximo item, análise do processo de número 0011103900/21-2, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 005/2021, aplicado pelo município de Santa Maria. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon para que apresente o seu relatório. Boa tarde, presidente. Na sua pessoa, eu cumprimento a todos que estão participando desta sessão e, de imediato, passo a leitura do meu relatório. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente de recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, ao auto de infração 005/2021, emitido pelo município de Santa Maria. Em razão de defeitos na repavimentação da rua Luiz Petri, constatados em fiscalização realizada pelo município em 28 de julho de 2021, foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 559.842,72 à companhia. Em 30 de julho de 2021, o município notificou a Corsan, através do termo de notificação 060/2021, acompanhado do relatório de fiscalização 065/2021, com a descrição dos problemas encontrados e solicitando apresentar o controle tecnológico dos materiais e serviços de engenharia realizados durante a execução da obra e remover e repavimentar os trechos defeituosos da rua no prazo de 30 dias. Em 30 de agosto de 2021, a Corsan enviou à Prefeitura ofício informando as tratativas realizadas com a empresa executora do serviço para atender ao que foi solicitado nos termos de notificação números 058, 059 e 060, todos de 2021, e comunicando o envio de advertências formais à empresa. Quanto à solicitação para remover as camadas de base do pavimento, está verificando uma forma de atendimento, visto que o serviço contratado pela Corsan, através do CT 029/19, prevê uma camada de base de brita graduada de 15 centímetros e recomposição asfáltica em uma camada de 6 centímetros. Subentende-se que a solicitação requer uma camada de reforço de subleito, serviço não previsto em contrato. Solicita a concessão de 20 dias de prazo para que sejam executados estes reparos e para possibilitar a análise e definição da solução técnica adequada para corrigir os defeitos estéticos e prejudiciais ao conforto do usuário. No ofício número 047, PGM/2021, de 31 de agosto de 2021, a Prefeitura nega o prazo solicitado, visto que nos próprios documentos anexos fica clara a demora da Corsan para a resolução dos problemas apontados. Ainda, os argumentos oferecidos não são justificativas aceitáveis para a prorrogação dos prazos. Assim, fica estabelecido que será dada continuidade ao rito administrativo das notificações citadas, de acordo com o previsto no contrato de programa. Em 1º de setembro de 2021, a Prefeitura emite o auto de infração número 005/2021, aplicando a penalidade de multa à Corsan, com fundamento na cláusula 12ª, inciso 9º, e cláusula 26ª, inciso 29º, do contrato de programa. O auto de infração foi acompanhado do relatório de fiscalização número 101/2021, apontando
que as intervenções realizadas pela companhia não foram suficientes para solucionar as não conformidades identificadas no termo de notificação número 060/2021. Considerando ainda o termo de notificação número 001/2019, julgado em última instância pela resolução decisória número 588/2020 da AGERGS, por não conformidades na recomposição do pavimento, aponta a caracterização de reincidência. Apresenta documento e tabela com a dosimetria e cálculos efetuados para estabelecer o valor da multa aplicada, tendo por base o valor arrecadado pela Corsan no município nos últimos 3 meses anteriores à notificação. A companhia apresentou recurso à Prefeitura Municipal, datado de 15 de setembro de 2021, afirmando que o processado perante a municipalidade padece de requisitos formais de legalidade que o tornam nulo quanto à forma e equivocado quanto ao mérito. Traz, em síntese, as seguintes alegações: da nulidade da multa imposta por ausência de observância do devido processo legal, eis que carente de motivação. O que se nota é o caráter arrecadatório da medida, configurando o desvio de finalidade. E prossegue: da inconstitucionalidade contida na decisão, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade, eis que a multa atinge patamares que configuram confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Da forma como que é aplicada, estará impondo à Corsan grave desfalque financeiro, que, por certo, deixará de ser aplicada em prol dos usuários como um todo. Invoca ainda as novas disposições constantes da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que, em seu artigo 20º, consagra o dever de motivação concreta e a responsabilidade decisória no interesse público, o que, ao fim e ao cabo, significa que, além de não se decidir com base em conceitos legais indeterminados ou cláusulas gerais, faz-se indispensável a verificação de suas consequências reais. Ressalta que a multa, que ultrapassa R$500 mil, é deveras excessiva, desproporcional, tal qual disposto pela lei e pela melhor doutrina. E prossegue dizendo que os esforços que a companhia tem empreendido para bem atender aos 317 municípios em que presta serviços de saneamento básico levam em conta a aplicação prática do subsídio cruzado, de modo a estender a todos os municípios, tanto quanto possível, serviços de igual qualidade, considerando as peculiaridades de cada sistema e localidade, desde os menores municípios e mais humildes até os maiores e mais bem abastados do ponto de vista financeiro. Refere que, se houve equívocos de parte da recorrente, estes se deram no plano da culpa, sem a presença do dolo, de modo que tal circunstância deve ser considerada para que se tenha justiça e razoabilidade na imposição de qualquer penalidade. Por fim, pontua que os reparos no pavimento foram feitos, de modo que, para fins de argumentação, se postula que, ao menos como cumprimento parcial, devem ser considerados, com vistas a minorar o quantum da multa. Apresenta os seguintes requerimentos: seja reconhecida e acolhida preliminar, ao fim de declarar nulidade do auto de infração e do processo de apuração e aplicação da penalidade, consoante a inobservância das normas alusivas ao devido processo legal. Que, superada a questão supra, o que apenas se admite por hipótese, requer seja dado provimento ao presente recurso, afastando por completo a multa imposta, por não se mostrar razoável ao caso em apreço, configurando verdadeiro confisco, repudiado inclusive pelo STF, mesmo nos casos de multa. Em 1º de outubro de 2021, a Prefeitura encaminha o recurso da Corsan e cópia do processo à AGERGS. Considerando os termos apontados no recurso supracitado, observa que tais alegações não satisfazem, tampouco modificam os enquadramentos legais contratualizados entre a companhia e o município, visto que, de fato, houve descumprimento. Requer seja julgado o auto de infração nos seus exatos termos. Em 4 de janeiro de 2022, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGERGS emite a informação 177/2021,
2021, com as seguintes considerações, em síntese. Quanto à nulidade da multa, não há nulidades preliminares a serem declaradas no presente expediente. Verifica-se claramente, no auto de infração 005/2021, a motivação da autuação. Tecnicamente, a autuação se fundamentou no relatório de fiscalização número 101/2021 da Prefeitura, que revisou os lugares em que foram apontadas as não conformidades apresentadas no termo de notificação 060/2021, observando que não foi atendido nenhum dos apontamentos do relatório de fiscalização 065/2021. A Corsan teve o devido conhecimento de todos os relatórios de fiscalização, termo de notificação e auto de infração. Quanto ao mérito, a Corsan não rebateu tecnicamente as não conformidades apresentadas no relatório de fiscalização número 101/2021. Portanto, não há, no recurso, negativa de descumprimento contratual, nem comprovação de correção dos problemas apontados pela fiscalização realizada pelo município. Quanto à dosimetria da penalidade, a companhia alega inconstitucionalidade contida na decisão por ausência de razoabilidade, com multa em patamares que configura confisco, no entendimento do Supremo Tribunal Federal. A diretoria entende que as alegações referidas foram feitas de forma abstrata e teórica, questionando apenas o alto valor da multa. A companhia não apresenta o cálculo que entende por correto, nem apontou erros nas bases de cálculos que resultaram na multa referida, nem comprova, de qualquer forma, que a multa referida é confiscatória nas bases econômicas da Corsan, nem demonstra desproporcionalidade ou desrazoabilidade na multa aplicada. As obrigações da companhia em relação à reconstituição do pavimento após as obras nas redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário estão expressamente previstas na cláusula 12ª, inciso 9º, e cláusula 26ª, inciso 29º, do contrato de programa, ambos expressos e transcritos no auto de infração em análise. Destaca ainda que, pelos processos que chegam à AGERBS, há um problema sério a ser enfrentado pela Corsan no que diz respeito à qualidade da repavimentação realizada após as obras nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Problemas esses que ocorrem em diversos municípios, embora a fiscalização do município de Santa Maria se apresente como uma das mais atuantes do Estado em relação aos serviços prestados pela companhia. Por fim, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso da Corsan, uma vez que este não demonstrou qualquer fato que justifique a necessidade da anulação, modificação ou extinção do auto de infração referido, nos termos em que foram feitos. A diretoria de qualidade do serviço da AGERBS, mediante a informação número 23/2022, analisa o recurso interposto e manifesta-se quanto aos aspectos técnicos apresentados. Informa que os relatórios de fiscalização, números 065 e número 101, ambos de 2021, apresentam os elementos mínimos para demonstrar o descumprimento contratual, apresentando de forma descritiva e fotográfica as irregularidades apontadas nas vistorias. Além disso, os argumentos utilizados pela companhia para o recurso no mérito não afastam a infração, irregularidades na repavimentação, visto que remetem a aspectos diversos, aqueles técnicos e possivelmente relevantes para a análise da dosimetria com possível atenuação da infração. Observa que a companhia aceita, pelo menos em parte, que existem irregularidades na repavimentação, visto que iniciou os reparos na data de 26 de agosto de 2021, havendo apenas uma divergência quanto a alguns pontos, na qual contesta não possuir defeitos claros e sim estéticos. Porém, ressalta que,
conforme vistoria dos técnicos da Prefeitura, com posterior expedição do relatório de fiscalização número 101/2021, tais reparos não estavam concluídos na data de 30 de agosto de 2021. Por fim, a diretoria destaca que, na aplicação do auto de infração, foram utilizados critérios de dosimetria que atribuíram 55% do valor máximo da multa prevista no contrato. Apesar disso, sugere que sejam definidos pela equipe de fiscalização do município, em conjunto com a companhia, critérios objetivos com a execução de ensaio padrão e a indicação de valores de referência a serem observados nas repavimentações, a fim de que haja uma efetiva mensuração desse aspecto em futuras vistorias para análise de possíveis descumprimentos contratuais em obras realizadas no município. Mediante o encaminhamento número 694 de 2022, a Diretoria-Geral apresenta uma síntese dos estudos técnicos apresentados pelas diretorias e remete o presente expediente para deliberação final pelo Conselho Superior. É este, eminentes conselheiros, o relatório. Muito obrigado, conselheiro Lorenzon. Passamos para a parte de manifestações. Nós temos previsto uma manifestação do senhor Marcelo da Rosa, advogado da Corsã. A palavra está assegurada pelo prazo máximo de 10 minutos. Boa tarde, me escutam bem? Sim, perfeitamente. Perfeito. Inicio, então, eminentes conselheiros, saudando o nosso presidente, conselheiro Luiz Afonso Sena. Saúdo igualmente o nobre conselheiro relator Algírio Lorenzon. E, na sequência, saúdo o eminente conselheiro revisor Alexandre Alves Porce. E nessas pessoas eu saúdo a todos os demais conselheiros e demais presentes. Quero dizer que em 12 anos como advogado da Corsã, advogado concursado, é a primeira vez que eu estou aqui neste conselho, né, para, enfim, defender a companhia, defender as razões de um recurso impetrado pela companhia, e para mim isso é uma grande honra. Para além disso, eu digo que o relatório do conselheiro Algírio Lorenzon foi realmente primoroso, né? Talvez, se eu imaginasse que seria tão minucioso o seu relatório, sequer seria necessário eu fazer uma sustentação oral, haja vista que a síntese do que foi posto no recurso foi colocado no relatório, e, por certo, já foi também de conhecimento dos demais conselheiros. Porém, excelência, eminente conselheiro relator e demais conselheiros, o que me traz aqui é uma verdadeira preocupação, né? Nós, enquanto companhia, atendemos a 317 municípios e sabemos todos das dificuldades que é prestar serviços de saneamento básico, né? É um serviço que é prestado não de forma totalmente direta pela concessionária, para tanto ela precisa se valer de contratos administrativos que são licitados com empresas e parceiros privados, e, portanto, é sempre necessário que a companhia exerça uma fiscalização sobre esses contratos, mas nem sempre isso é tão simples no mundo da prática. Então, por isso que no próprio recurso se admite que possivelmente não se conseguiu atender na totalidade as exigências do poder público municipal, no caso do município de Santa Maria, porém, é imperioso que fique demonstrado e que se tenha em mente o esforço que a companhia tem feito para atender minimamente ou satisfatoriamente as suas atribuições enquanto concessionária de serviço público. E o que nos preocupa muito, no caso desses recursos, desses autos de infrações oriundos do município de Santa Maria, não só esse auto de infração 005 de 2021, mas somado a ele os autos de infrações 004 2021 e 006 2021, é que somente por essas três inconformidades
que não são pequenas do ponto de vista do problema local, mas que são 3 inconformidades. Somente dessas 3 situações nós temos aplicados à companhia e aplicado aos cofres da companhia multas, 3 multas que somam mais de R$ 1,5 milhão. Então, ao nosso sentir, há sim, no caso concreto, uma desproporção, e havendo essa desproporção é que se trouxe à tona e se trouxe a esse colhendo conselho, em última instância, estas razões recursais. E por que não se atacou tanto a questão dos números e da questão mais do ponto de vista da engenharia? Porque essa questão foi realmente verificada por quem de direito, pelos técnicos afeitos a essas áreas. Então, o que se trouxe em matéria recursal é aquilo que se entende que, do ponto de vista jurídico-legal, se deixou um pouco à margem daquilo que entende a companhia como correto e como devido em casos como tais. E aí é que se adentra nas questões do recurso, propriamente dito, e nós suscitamos, então, essa preliminar de nulidade por ausência de motivação. E essa ausência de motivação, excelências, não se quis dizer que foi dada uma decisão simplória, sem algum tipo de adentramento às questões meritórias do processo. Não é isso. O que se quis dizer, e se disse nas razões recursais, é que esta ausência de motivação, ela se deu ao passo em que não houve uma necessária concatenação da necessidade e adequação dessa multa nesse patamar. E aí é que se suscitou o artigo 20, parágrafo único, da nova redação da Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, da LINDB, né? Que diz que a motivação em tais processos, ela precisa ter necessidade e adequação, né? Então, a motivação não significa justificar, mas significa, sim, na visão da companhia, fazendo uma análise hermenêutica desse artigo 20, parágrafo único da LINDB, que tenha uma necessidade de se demonstrar a necessidade e adequação da multa que se está aplicando, né? E é por isso que se fez essa preliminar, por isso que se suscitou essa preliminar, justamente porque, em não havendo essa demonstração de necessidade e adequação, o entendimento da companhia, do ponto de vista recursal, é que, sim, a multa acaba por se apresentar como um caráter arrecadatório, né? E não educativo. Então, assim, nesse contexto, é que entende-se, do ponto de vista recursal, que há um desvio de finalidade, pois se a multa não demonstrar que é necessária e adequada, ela está, digamos assim, não atingindo a sua finalidade. E não atingindo a sua finalidade, há um desvio de finalidade que torna o ato nulo. Não tem como, não é possível, na visão da recorrente, que essa situação seja analisada sem observar os requisitos dos atos administrativos. E a motivação, no caso, de acordo com a nova redação do artigo 20, parágrafo 1º da LINDB, exige que se tenha necessidade e adequação, sob pena da motivação ser indevida. Então, esta foi a preliminar, excelência, que se suscitou com muita humildade e com muita tranquilidade, apenas para que pensemos junto a respeito dessa questão. E no mérito, aí se suscitou a ausência de razoabilidade do valor. Embora tenha sido demonstrado com critérios e números, não se entende como razoável uma multa que ultrapassa R$500 mil, embora a Corsã tenha arrecadação, embora o município de Santa Maria seja um município de porte relevante, excelências, esse valor ele sairá de algum lugar. Então, mais de R$500 mil por uma infração. Se somado às 3 infrações que eu antes aduzi, dos autos de infrações 04 e 06, nós temos mais de R$1,5 milhão. Esse valor seria suficiente para fazer uma obra de vulto razoável no município. Por isso que se entende que há uma desproporção, né, no valor da multa.
admitindo que não foi cumprido pela Corsan o que foi determinado pelo poder público concedente. Ainda assim, o entendimento é que há uma falta de razoabilidade. E isso não precisa de grandes demonstrações. O valor fala por si só, e nós sabemos que os fatos notórios não precisam ser provados. O Código de Processo Civil é muito claro ao dizer isso. E nós sabemos que o processo administrativo se vale, né, em suas lacunas do que diz o Código de Processo Civil. Então, no mérito, se sustenta, com muito respeito, que há aqui, sim, uma desproporção. E, em havendo uma desproporção, acaba-se por cair naturalmente na questão do confisco, que também foi suscitado em recurso e que o STF tem aplicado mesmo em casos de multa. Por isso que de forma muito tranquila, pacífica e respeitosa, se suscitou que, na visão da recorrente, há, no caso concreto, somado até mesmo aos demais casos já citados antes, é um verdadeiro confisco, porque não é possível que, por um equívoco ou por uma execução mal feita, se tenha uma multa que ultrapassa meio milhão de reais. E aí, eu volto a suscitar o artigo 20 da Lei de Introdução, porque ela também, na sua nova redação, ela fala da necessidade de demonstração de prejuízos aos interesses gerais. Então, tudo isso leva ao contexto de que há uma desproporção e que, ao fim e ao cabo, acaba por configurar um confisco. Então, Excelência, sem tomar mais tempo dos senhores, já agradecendo pela paciência, o que se pede, que se reforça e se ratifica nessa sustentação é que se atente a essas questões que, embora possa parecer mínima aos olhos da diretoria, que analisou com antecedência, da assessoria, que analisou também, são razões que... Senhor Marcelo, só para lembrar que o seu tempo esgotou. Por favor, encaminhe tá bom. final. Então eu só ratifico as razões recursais e peço pelo provimento do recurso. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon, para que possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Obrigado, presidente. Antes de apresentar a fundamentação, eu quero cumprimentar o doutor Marcelo Rosa, que faz brilhantemente a defesa da Corsan, que nesse momento está sendo aqui analisado o seu processo. Vossa Excelência, eminente advogado, doutor Marcelo, mais de uma vez deixou claro que, além deste processo que estamos examinando, outros dois já foram examinados aqui pela GERGS. Isso demonstra claramente a reincidência ou não, as reincidências em relação a esse fato. No decorrer da minha fundamentação, Vossa Excelência encontrará, então, as respostas às colocações feitas da tribuna por Vossa Excelência, a quem, mais uma vez, eu cumprimento pelo seu esforço em fazer esta defesa da Corsan. Da fundamentação. A Lei Federal 11.445, de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e exige a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação do serviço de saneamento. A Lei Estadual 10.931, de 1997, criou a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a GERGS, prevendo que a agência exercerá a atividade reguladora na área de saneamento, dentre outras. O município de Santa Maria firmou convênio delegando à GERGS a regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela Corsan ao município, mediante contrato de programa firmado entre as partes. Dentre as atribuições da agência estabelecidas no convênio firmado, a cláusula 3ª das atividades regulatórias, inciso 4º, dispõe sobre a atuação como instância recursal em relação à aplicação de penalidades regulamentares e contratuais por parte do município. Conforme relatado e diante do recurso apresentado, evidenciaram-se no relatório de fiscalização que sustenta o auto de infração 005/2021, defeitos na repavimentação da rua Luiz Petri. A informação número 23/2021
da Diretoria de Qualidade dos Serviços registrou que os elementos apresentados demonstram irregularidades na repavimentação, como apontado na vistoria realizada pela Prefeitura. As obrigações da companhia em relação à reconstituição do pavimento estão previstas na cláusula 12ª e 26ª do contrato de programa firmado entre as partes, que dispõe: cláusula 12ª. Na prestação do serviço, a Corsan deverá, inciso 9º, adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a prestação do serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários. E a cláusula 26ª diz que a Corsan se obriga a, inciso 29º, atender às exigências da fiscalização do município no que refere à reparação de vias e passeios públicos, poços de visita, vazamentos e outros similares quando de competência da Corsan, sob pena de ter de refazê-los sem qualquer ônus para o município, até que sejam liberados pela respectiva fiscalização. Na informação 177 de 2021, a Diretoria de Assuntos Jurídicos afasta as hipóteses de nulidades alegadas pela companhia. Ainda destaca a existência de diversos processos nesta agência quanto à qualidade da repavimentação realizada após a execução de obras nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, problema a ser enfrentado pela Corsan em diversos municípios. Quanto à proporcionalidade da multa aplicada, registra-se que, embora tenha valor importante, foram consideradas na dosimetria as situações agravantes e atenuantes, sendo que o montante final resultou em 55,5% do percentual máximo previsto no contrato de programa, que estabelece, cláusula 34ª, pelo descumprimento das disposições contratuais especificadas em regulamento próprio, a Corsan estará sujeita às seguintes penalidades. E aí vem o inciso 2º. Em caso de inobservância da advertência, multa de até 2%, proporcional à gravidade da infração, sobre o valor arrecadado pela Corsan no município nos 3 meses imediatamente anteriores à notificação. Por fim, cabe referir que, em atendimento à determinação do Conselho Superior, constante na resolução decisória 634/2022, já tramita na área técnica da GERGS o processo 000523/22, dígito 6, para o desenvolvimento de estudos visando maior padronização das condicionantes a serem utilizadas na definição do valor das multas aplicadas pelas prefeituras conveniadas. Assim, senhor presidente, diante do exposto, estou em condições de proferir o meu voto. Posso fazê-lo, presidente? Por favor. Eu faço, então, votando por conhecer e negar provimento ao recurso apresentado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, mantendo a penalidade de multa aplicada pelo município de Santa Maria, mediante o auto de infração 005/2021, no valor de R$ 559.842,72. Inciso, item 2, oficiar as partes da presente decisão. É como estou votando, eminente presidente e eminentes conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Lorenzon. Passo a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Alexandre Alves Porce. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Alexandre. Eu abro agora a palavra para os demais conselheiros para a parte de debates, e eu pergunto se os senhores conselheiros têm alguma consideração a fazer. Não, presidente. Obrigado.
Conselheiro Tenho Peterson? uma consideração, senhor presidente. Obrigado. Eu, na realidade, eu tenho uma pequena consideração, aproveitando esta parte da reunião. As multas, a multa é uma figura, né? Eu falo como engenheiro que sou, e não como advogado, mas é uma figura que tem como objetivo também a educação, mas quando a gente fala a multa ser educativa, nós não estamos falando necessariamente por questões de prestação de serviços. A prestação de serviço ela tem um conjunto de obrigações que é 0 ou 1 a questão. Ou ela foi realizada ou ela não foi realizada, né? E aí eu também acho que é importante, o que foi destacado pelo conselheiro Lorenzon, a questão de que reincidências, por exemplo, só mostram uma continuidade de um não cumprimento de uma obrigação. Então, sempre que se fala em multa no sentido educativo, eu fico um pouco preocupado com esta visão, na medida em que, embora ela também tenha um caráter educativo, mas não necessariamente da forma como se está colocando, eu insisto, na prestação de um serviço público com elementos a serem aferidos, medidos muito claramente pré-identificados. Então, se trata de cumpriu ou não cumpriu com a obrigação. Não tem meio termo em relação a isso. E também a multa tem um caráter, na verdade, de incentivo, né? Multas pequenas, por exemplo, incentiva a continuar praticando uma não conformidade, por exemplo. É barato fazer isso. Então, na realidade, eu acho que a multa é um elemento extremamente importante na observância de qualquer contrato de prestação de serviço público. Eu aproveito para dizer isso, porque eu sei que nós estamos sendo vistos por muitas outras pessoas, e isso é válido para todas as áreas reguladas, no caso pela GERGS, não apenas a questão de saneamento, que é um serviço que realizamos junto aos municípios, com os municípios, mas para todos os serviços que nós regulamos. E eu tenho visto uma certa repetição do discurso da educação da multa, né? Talvez uma multa de trânsito isso faça sentido, mas não necessariamente para o caso de uma prestação de serviço público, em que o efeito do não cumprimento do que estava previsto impacta num conjunto muito grande de pessoas, né? No caso, a gente está falando de repavimentação, que diz respeito ao custo implicado para a sociedade, que se transforma em atrasos, acidentes e assim por diante. Mas só uma observação que eu gostaria de fazer, e já devolvo, então, a palavra para o conselheiro relator, conselheiro Algir Lorenzon, para que ele faça, então, a confirmação de seu voto. Estou, nesse momento, confirmando o voto proferido, eminente presidente. Obrigado, conselheiro Lorenzon. Conselheiro Alexandre Porce. Acompanho o relator. Muito obrigado. Conselheiro Luiz Henrique Manjon. Acompanho o relator. Conselheiro Paulo Roberto Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade. Próximo item da nossa pauta, precisamos deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública referente ao processo de número 0000553900/22-6, que trata de revisão tarifária ordinária da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, a Sulgás, a proposta do conselheiro relator Paulo Roberto Petersen. A consulta pública, então, está prevista para o dia 27, entre os dias 27/6/2022 a 27/6/2022 a 18/7/2022. A audiência pública seria no dia 18/7/2022, uma segunda-feira, às 14 horas, a ser realizada de forma online. Não sei se o conselheiro Petersen quer fazer algum comentário a respeito? Não, senhor presidente, exatamente a necessidade dessa consulta pública, já estabelecendo esses prazos, tendo em vista a urgência também de deliberar em relação a esse processo como um todo, né? Ok. Muito obrigado, então. Então,
Pergunta aos senhores conselheiros, estão todos de acordo aí? De acordo, presidente. De acordo. De acordo, presidente. Ok, obrigado. Então, está deliberado para a consulta pública entre 27/6/2022 a 18/7/2022 e a audiência pública no dia 18/7/2022, segunda-feira, às 14 horas, de forma online. Comunicações. Informar que foi distribuído ao Conselho Superior, através do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 0000553900/22-6, que trata de revisão tarifária ordinária da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, a Sulgás. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Também informar que foi redistribuído o novo conselheiro revisor, através do Sistema Eletrônico DPA, o processo de número 0000443900/19-1, que trata de alteração nas tabelas de serviços complementares da BRK Ambiental Uruguaiana, em virtude do término do mandato do antigo revisor. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o novo conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Próximo item das nossas comunicações, informar que está pautado para o dia 28/6/2022, na sessão de número 26/2022, a análise do processo de número 0007693900/20-0, que trata da unificação dos regulamentos dos serviços de água e esgotamento sanitário para as empresas reguladas pela AGERGS. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E, por fim, informar que a diretoria-geral informa que foi emitido o termo de arquivamento de notificação de número 320/2022, DQ, para a estação rodoviária de Cidreira, face ao acatamento das manifestações feitas às não conformidades apontadas. Isso refere-se ao processo de número 0015-08-3900/18-5. Não sei se o diretor-geral, Francisco, tem alguma consideração adicional, ou é isso? Não, presidente, é isso, é um processo de rotina aí, pelo acatamento das manifestações, a diretoria de qualidade sugere, então, o arquivamento. Ok, muito obrigado. Por fim, temos os nossos assuntos gerais. Eu abro a palavra para ver se os senhores conselheiros têm algum assunto que queiram trazer. A palavra está aberta. Eu não tenho, presidente. Também não. Muito obrigado, presidente. Também não, senhor presidente. Tá bem, então eu agradeço a presença de todos os senhores e dou por encerrada a nossa sessão ordinária de número 25/2022, realizada hoje, 21 de junho de 2022. Muito obrigado a todos